Tá, agora sim. Tá, gente, olha só. Enquanto vocês estão entrando, tá, eu vou conversando com vocês o seguinte. A nossa aula de fechamento vai ser na semana que vem, na sexta-feira que vem. E aí eu vou trazer um palestrante para conversar com a gente aqui. Só que eu sei que vocês já não estão afim mais, né? Já conheço o meu eleitorado, né? Então, qual é o acordo? O acordo é o seguinte, ó. Que quem estiver nessa aula sexta-feira que vem vai ganhar um certificado de participação, tá? Para colocar no seu Lattes e também para entregar como atividades complementares, certo? E eu vou fazer o seguinte, para que eu vou compartilhar com vocês um negócio aqui para vocês pegarem por QR Code o negócio para aí. Que hoje de manhã eu fiz, deu certo. Tá, pessoal, peraí. Aqui. Gente, eu tô morto e cansado hoje. Só a graça de Deus Pai, amém. No dia de hoje. Acho que vocês Boa noite, também, né? Pedro. O que é, professora? Tava dando boa noite pro Pedro, que acabou de entrar. Tá, bonitos, olha só. Aí na tela de vocês tem um QR Code, tá? Que eu queria que vocês entrassem nele e preenchessem lá a inscrição de vocês. Vai ser, óbvio, vai ser gratuito, né? Só que vai ser na aula de vocês. Então, sexta-feira que vem a gente vai ter aula, que é a nossa aula de fechamento, a nossa última aula, que vai ser com a palestra do professor Fernando Scherer, que deu uma entrevista para a gente lá no ensino. Ele deu uma entrevista para a gente. Vocês lembram da entrevista do Scherer, que a gente fez até sobre a Carol Conká na época, que era se a gente cancelava ou não cancelava? Sim, sim, foi bem no início. Isso, bem no início, né? Aí o Scherer vai estar com a gente na sexta-feira que vem de novo, certo? E aí a gente vai ter essa palestra de fechamento. Ele vai fazer tipo um apanhado geral aí do que a gente conversou ao longo do semestre. E vamos fechar a disciplina, tá? Eu preciso que vocês entrem nesse QR Code, por quê? Porque sexta-feira que vem é a aula de vocês, então eu espero vocês aqui. Mas vocês têm outras oportunidades, outras opções também de palestra. Vocês também podem assistir, porque vão ter outras turmas com outros palestrantes. Então, vai ter ali uma palestra na quarta-feira com o professor Felipe Leite, que a gente conversou sobre resiliência organizacional e empresa familiar. Tem também a palestra da Dani Garcia, que vai falar um pouco sobre perfil comportamental para o mercado de trabalho, em 2 opções. Então, assim, vocês têm 3 palestras aí disponíveis, tá? Vocês podem se cadastrar para ver as 3, tá? Quem se cadastrar para ver as 3 e tiver nas 3 palestras, vai ganhar 3 certificados. Tá, professor, eu tô pelo telefone agora, porque aqui onde eu moro... Tá. Eu posso te mandar o link, peraí. O link? Eu mando o link também. Tá? Aí, gente, seguinte, são 3 palestras, vocês podem escolher estar nas 3. Quem escolher estar nas 3 ou em 2 vai ganhar 3 certificados ou 2 certificados, mas pelo menos a palestra do Scherer, que é bem no horário da aula de vocês, eu vou contar com vocês aqui, tá bom? Porque, gente, eu vou abrir meu coração para vocês, tá? É muito chato a gente trazer um palestrante de fora e não tem ninguém para assistir. A gente fica com cara de babaca, assim. E então eu vou pedir por vocês encarecidamente, assim, de todo o coraçãozinho de vocês, para mim e do meu para vocês, em nome do nosso amor. São 14 semanas desse amor intenso, de ódio, de amor, que vocês tirem os alfinetes do meu voodoo nessa sexta-feira e venham assistir a palestra do Scherer, pelo menos. Pode ser? E aí, se quiserem assistir as outras, assistam, tá? A palestra da Dani eu acho que vai estar muito legal também. Vai ser sobre perfil comportamental. Tá? Não vou falar de La Casa de Papel, tá? E se você falar que é ruim... Bom, com o final, né, da temporada, eu fiquei com um ódio mortal naquele final, né? Então eu posso até falar mal. Mas aí se eu for falar mal, eu vou dar spoiler. Ah, Pedro, vou te dar spoiler.
Se eu abrir esse negócio aqui e não tiver inscrito agora, em 2 palestras, pelo menos eu vou te dar spoiler agora. Sabe o que acontece no final? Gente, brincadeiras à parte, por favor, venham pelo menos na palestra do Scherer, tá bom? E fiquem à vontade para vir nas outras. Me diz uma coisa, no curso de vocês precisam de horas complementares, gente? Como é que é isso? Os cursos de vocês pedem? Pede. Pede? Eu só não lembro quanto é. Mas pede. Se pede, então, é uma oportunidade de conseguir certificado. Tá bom? O Scherer tá bem empolgado para dar essa palestra para vocês. Ele tava falando comigo que ele fez uma baita revisão, tava mandando até foto lá das anotações dele. Tipo, acho que vai ser bem legal, tá? Pô, 200 horas é um monte, Pedro. Tá? 200 horas é um monte. Tem tempo, claro, né? Pelo tempo do curso, mas é bastante coisa. E aí vocês vão ter limites de coisas por tipos. Bah, olha, o melhor a fazer é ir acumulando mesmo, porque a hora que tiver que entregar isso aí, um Deus nos acuda. Eu me lembro da minha época de ter que entregar horas complementares, que sofrência que era aquilo. Tá bonito. Desespero geral. Desespero geral, né, professora? Deixa eu só ver aqui se o Pedro colocou o nome dele para eu ver se eu vou ter que dar spoiler para ele. Eu não sei, ele que vai decidir agora. Pedro. Tu vê só. Tá, tô brincando, gente. Mas é isso, tá? Vou pedir para vocês. Oi, Natália. Pode comparecer se a gente se inscrever agora? Não entendi, desculpa. Só pode participar se a gente se inscrever agora, né? Tu disse se inscrever depois? Não, tipo, chegar no dia, ter tempo e aí. Não, pode vir também. Mas se tu acha que vai vir em algum dia, reserva só. Pode te inscrever e de repente não der para vir, não tem problema. Tá bem. Mas aí se inscreve igual. É só porque eu vou mandar emitir os... Ai, me perdi na palavra. Os certificados, entendeu? Aí pode se inscrever, deixar... e te inscreve. Depois eu só aprovo ou não, baseado na participação. Eu vou pedir uma outra coisa para vocês, gente. Falem com a galera das turmas de vocês, tá? Mandem no WhatsApp das turmas isso aí, para o pessoal se inscrever. Para ganhar esse certificado também, né? Eu vou mandar um e-mail hoje, vou mandar uma mensagenzinha para vocês hoje na plataforma bonitinho, eu e a professora Vanessa, para a gente poder fechar isso, mas vocês já estão avisados aí do esquema. Olha, o Pedro se inscreveu, então sem spoiler de La Casa de Papel. Não vou dizer que quem morre é o... Parei. Ele falou, ele se inscreveu, não vou contar. Ai. Tá, gente... Posso tirar esse QR Code da tela? Vocês já entraram no negócio? Deu? Querem que fique mais aí? Falem com... Gente, abram essas câmeras, pelo amor de Deus, pela graça de Deus Pai, entendeu? É muito... Sexta-feira da noite eu preciso olhar as caras de vocês, gente. Vocês estão aí de sobrancelha feita, de cabelo platinado. Preciso ver isso, entendeu? Essas belezas que vocês têm para apresentar. Aí, muito obrigado, gente. Olha só. A melhor coisa é o fundo da escola da minha filha. Justo. Daqui a pouco começa a tocar um Bom Dia, já nasceu lá na fazendinha, não sei o que, só pra ti. Obrigado, Tawane, Natália, as guerreiras da noite. A melhor... Só vou abrir a aula hoje por causa do moletom que chegou. Qual é o moletom? Que nojo! Se vocês tivessem me dito que estava fazendo moletom, eu pegava um pra mim, pra lembrar que dei aula pra vocês futuramente. Ó, que triste. Eu adoro moletom de curso, gente, tem vários. A gente nem se ligou, foi tanta correria, eu acho, pra fazer isso. Vocês não me amam, essa é a verdade, entendeu? Isso é verdade, eu sinto. Não, claro. A única pessoa que consegue dar aula colocando meme, muito meme. Verdade. Vocês viram a minha última aula de contingência, teoria da contingência? Aquilo não foi uma aula, aquilo foi um clássico. Tinha meme do Jandio, tinha meme de todo mundo. Tudo que era meme que eu lembrei que eu podia botar, eu botei. E meme até no final da inscrição da palestra agora. Sim, eu sou muito fã dele. Do trabalho dele. Jura, né? O cara não faz nada. Mas que sonho, né? Ganhar dinheiro falando bobagem na internet. Imagina. Tô aqui, eu tendo que estudar, tendo que trabalhar, tendo que dar aula, tendo que fazer pesquisa. Pô, barbada é ir lá na internet dizer que eu sou bonito igual o Nicolas Cage e ganhar dinheiro. É meu sonho de vida. Virar um youtuber, um negócio assim. Mas ainda me falta um pouco.
Tá, bonitos. Vou tirar isso aqui, acho que vocês já coisaram, né, o rolê. Vamos fazer a nossa aula, então, final. Vocês conseguiram assistir os últimos materiais, gente? Deu tempo de assistir Escola da Estratégia e Empreendedorismo? Podem falar a verdade, tá? Se deu, deu. Se não deu, pode dizer, professor, não deu tempo. Não vou ficar triste com vocês. Ainda. Não? É só pra gente ver por onde a gente vai com vocês. Leonardo assistiu? Tawane assistiu? Eu assisti, mas acho que ainda faltam uns 10 minutos para terminar o de empreendedorismo. Ah, então ainda falta, então mais ou menos, né? O pessoal um pouco assistiu, um pouco não assistiu. Então acho que de repente a gente faz aquela condução, Vanessa, pelo slide de novo, que aí a galera vai te acompanhando na fala, já que nem todo mundo conseguiu terminar de assistir. Mas, gente, vamos tentar interagir hoje, perguntar, falar algumas coisas, cantar umas músicas do Patati Patatá, qualquer coisa, hoje eu tô muito cansado. E aí, essa aula que a Vanessa vai dar, eu já vi ela 4 vezes, 5 vezes vai ser agora, assim. Daí, vamos interagir. Tem um lápis piscando aqui, ó. Eu gostei do lápis piscando. O que tem do outro lado? Faz assim com a cabeça pra ver se tem outra coisa. É umas estantes? É umas estantes, é a sala com lápis. Ah, entendi. Entendi. Justo, justo. Gente, que canseira brava hoje, nesse lombo. Mas eu não sei se eu comentei isso com você semana passada. Que a gente tá em tanta turma, de repente a gente comenta e esquece. O que vocês tiveram de conteúdo, gente, nesse semestre em administração? Não é uma brincadeira, gente, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Vocês tiveram aí um livro. Se for botar isso assim no papel, tá? Vocês tiveram pelo menos um livro inteiro de teoria geral da administração. Pelo menos. Que é um livro de quantas páginas, Vanessa? Umas 200, 300 páginas deve ter sido. O conteúdo condensado dele. Isso. E mais Escolas da Estratégia, que é outro livro. Vocês tiveram muito conteúdo. Essa disciplina de vocês é uma disciplina carregada de conteúdo, né? Mas é que vocês têm um pouquinho de administração, né? Vocês são um civil empresarial, mecânica empresarial, então vocês têm que ver isso a fundo mesmo, né? E a próxima disciplina de vocês é mais punk ainda, né? A pós 2. Vanessa, tu tá com problema para reproduzir? Tá dando ruim? Não, eu voltei aqui para enxergar vocês enquanto eu não começo. Ah, tá. Não, mas era só isso. A gente tava botando papo fora. Eu, a Tawane, o lápis dela lá. E a Natália, o moletom novo. Pode ir, tá? Vou parar de ladaiar aqui. Então, boa noite, pessoal. Novamente. Como alguns já assistiram a aula e outros não, eu vou meio que trabalhar um pouquinho mais com vocês hoje, né? Sobre a aula das escolas de estratégia e também de empreendedorismo. Então, o que a gente tem aqui nessa aula das escolas de estratégia, né? Ela é desenvolvida a partir do livro do Mintzberg, né? Que, entre outros autores, mas a gente sempre acaba pensando nele, e eles vão trazer a ideia do quê? De que vai existir, então, existem 10 escolas de como formular a estratégia no ambiente empresarial, e essas escolas elas vão estar, então, ancoradas por algumas abordagens. Daí, entre essas abordagens, a gente tem um olhar mais prescritivo, um olhar descritivo e também um olhar combinatório. O que seria, então, essa abordagem prescritiva? Seria essa questão mais objetiva mesmo, da questão de que, bom, a formulação da estratégia ela vai ter um olhar de controle, de consciência, e aqui a gente pode pensar na própria questão de prescrição médica, de uma receita de bolo, de uma questão que está bem explicada sobre como fazer. Então, a abordagem prescritiva, ela vai ter esse olhar para como é feita a estratégia. Então, dentro dessa abordagem, vão existir 3 escolas que a gente vai falar um pouquinho de cada uma daqui a pouco. Além disso, tem também a abordagem descritiva, que ela já é mais subjetiva. A estratégia a gente vai entender como ela é feita. Então, não é todo aquele processo de prescrever, de formular tudo para depois agir. Aqui a gente vai descrevendo e já fazendo. Dentro dela vão existir, então, 6 escolas.
E depois disso a gente tem também a abordagem combinatória, que ela vai ter uma escola e ela vai buscar combinar realmente um pouquinho dessa questão da abordagem prescritiva com a descritiva. O que é isso? Ela vai trazer um olhar que une um pouco de objetividade e um pouco de subjetividade. Ela vai pegar um pouquinho de cada uma das outras escolas e combinar isso para então desenvolver como que se formula uma estratégia. Iniciando, então, a gente vai ter aqui a questão da escola do Professora, design, né? deixa só eu passar um sublinhado assim numa coisa dessa aula que é importante dizer para essa galera que está aqui, né? Que essa galera é civil empresarial e mecânica empresarial. Eu acho assim que de todas as aulas que a gente teve ao longo do semestre, tudo era muito base, né? Era base para concepções que viriam depois e tal. Claro que eu sempre tentei buscar uma ferramenta, uma coisa prática para vocês, nas entrevistas mesmo, né? Mas elas eram aulas bem teóricas, né? Aulas bem profundas na teoria. Essa aula de estratégia é uma aula que é muito assim o que vocês vão fazer de verdade na vida, sabe? A forma que vocês vão administrar quando chegarem nas empresas. Porque vocês vão ter que tomar essas decisões estratégicas o tempo todo, sabe? Vocês vão ter que pensar se vocês vão querer uma coisa mais desenhadinha, mais no papel, mais escrita. Eu acho que por vocês serem engenheiros, de repente fica mais a cara de vocês, né? Colocar uma coisa no papel, bem definida, bem escrita e tal. Vocês vão com uma abordagem bem mais tradicional, né? Do design, do posicionamento, escolher estratégias genéricas. Agora, se tem alguém que é mais criativo, já está pensando em ir para uma startup, abrir uma empresa, vocês vão chegar mais para o final das escolas, vão pegar aquelas escolas mais voltadas à criação, a poder. Então, eu acho que essa aula é uma aula bem importante, assim, sabe? De vocês darem uma atenção, porque é a prática de vocês, é a vida de vocês, né? E muitos de vocês, eu tenho certeza, assim, agora vocês não estão pensando nisso, tá? Mas futuramente tenho certeza que vocês vão fazer MBA. Muitos de vocês vão fazer MBA em alguma coisa. Vocês vão sair da graduação, vão procurar uma especialização voltada a mercado em alguma área. MBA em gestão de negócios, MBA em gestão de pessoas, MBA em gestão de custos. Vocês vão fazer algum MBA depois, que é complementação, assim. E vocês vão ver isso aqui tudo de novo, mas vocês vão ver isso aqui de uma outra forma. Então, vocês vão pagar, no caso, né, para fazer todo um curso de uma coisa que vocês estão aqui para ter. Então, eu acho que é legal fazer esse destaque, né, de que aqui vocês não estão pagando só com a alma, né? A faculdade pública a gente não paga com dinheiro, a gente paga com a alma. E vocês já estão pagando com a alma, então aproveitem isso aqui mesmo, tirem dúvidas do que puder, a gente vai conversando, porque vai ser a prática de vocês. Tá, professora, parei, vou devolver aqui a aula. Não, mas realmente é bem isso, e aqui a gente vai trazer cada legado das escolas, né? E a gente consegue perceber melhor como que isso pode ser de fato aplicado. Então, iniciando, né? Aqui a gente tem a primeira escola prescritiva, que é a escola do design, e ela vai trazer, então, esse entendimento de formular a estratégia a partir da análise do ambiente interno e externo. Então, como que tu vai formular isso? Tu vai buscar ajustar, então, a tua organização, de modo que a tua estratégia ela seja formulada analisando quais são as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças do teu ambiente. Então, com isso, tu vai conseguir, então, identificar melhor como que tu pode trabalhar olhando para o ambiente interno e externo. Isso que eu trago aqui para vocês, enquanto oportunidades e ameaças, forças e fraquezas, é a matriz SWOT, né, que vai ser o grande legado dessa escola do design, e ela vai buscar, então, a estratégia como um alinhamento entre a organização e o ambiente. Então, a organização ela vai identificar o que ela pode melhorar dentro do seu ambiente interno, né? Quais são as suas forças também do momento, mas qual é a sua fraqueza. E vai olhar para o ambiente externo e perceber, bom, eu tenho algumas oportunidades, eu tenho como inserir novos produtos, por exemplo, agora na pandemia. Muitas empresas, elas conseguiram reagir frente ao ambiente e acabaram desenvolvendo novos produtos, implementando coisas diferentes na organização. Enquanto outras não conseguiram identificar essas
oportunidades e só se viram frente a grandes ameaças, né? Que tudo se transformou. Por exemplo, a gente volta a pensar lá nos restaurantes. Os restaurantes, eles tiveram um grande impacto do ambiente externo e eles tiveram que reagir frente a isso. Os que não conseguiram reagir, eles provavelmente tiveram um baixo rendimento, né? E os que já conseguiram identificar que, bom, a gente pode perceber uma oportunidade a partir disso, a gente pode criar meios de nos tornarmos mais próximos do cliente de alguma forma, que no caso agora seria de modo online mesmo. Então, eles criaram outras formas para desenvolver, então, a sua organização, olhando, então, para o ambiente interno e externo e formulando as estratégias. E é isso, então, que essa escola traz. Ela vai trazer que, bom, ela vai ser formulada, né, a partir de uma pessoa, essa estratégia, ela vai ser olhada a partir de um indivíduo e ele vai analisar o ambiente interno e externo da organização. Depois disso, a gente tem a escola do planejamento. E o que a escola do planejamento vai trazer? Ela vai trazer a questão do planejamento como algo formal, separado e sistemático. Aqui a gente vai ter a questão da estratégia separada das metas. Então, vai ser um processo muito controlado, formalizado. Até, se vocês quiserem comentar um pouquinho, me contarem no que vocês trabalham, para a gente conseguir pensar como que é esse processo mais controlado que tem dentro do ambiente de vocês, ou se estão fazendo estágio também, alguém de vocês trabalha, está fazendo estágio no momento? Eu faço estágio na FURG, na universidade, na área de pagamento. Então, tipo, tem um processo bem planejadinho e pontual. Natália, em qual setor lá da FURG? No setor do almoxarifado, da unidade de controle do almoxarifado. Quem é teu chefe? O Christian. Não conheço. Que legal! Que legal, que legal. Lá é um setor bem legal de trabalhar, né? É. Eu gostava de lá. Eu gosto muito dali. E como tu falou, Natália, então tem todo um procedimento, algo a ser seguido, né? E aqui nessa escola aqui a gente percebe que, bom, o desenvolvimento das estratégias ele vai ser algo fechado e controlado, vai ter autocontrole. E aí, como no teu ambiente de trabalho é algo bem controlado, então vocês devem ter certos passos a ser seguidos. Daí, caso algum passo não é seguido, já ocorre um problema no desenvolvimento do trabalho. Pensando aqui na escola do planejamento, caso haja algo que fique fora de controle no desenvolvimento da estratégia, isso já vai afetar ela também, que a gente já pode conseguir atrelar a teoria com a prática, né? Então, aqui vai envolver essa questão de modelos com etapas e passos bem definidos. E o legado dessa escola, então, é toda essa questão do planejamento, né? Considerando que eles vão desenvolver as estratégias olhando também para essa questão da análise SWOT, né? Identificando o ambiente interno e externo da organização, só que com esse foco muito maior de controle, de como que eles vão conseguir, de forma consciente, ter todos os passos muito bem delimitados. Só que daí a gente pensa também nessa questão da instabilidade do ambiente, como que eles vão ter esse processo tão fechado e mantê-lo ao longo do tempo. Provavelmente no teu trabalho devem existir em alguns momentos que fogem ao controle, né? E daí isso não gera conflitos quando algo não acontece como deveria? Gera muitos. Tipo, como a gente lida direto com muitas empresas, dá muito problema. Porque, por exemplo, a gente implementa um documento novo, então até ser repassado e implementado por elas, eles mandam muitas vezes errado, até vir da forma certa. Então, tipo, prejudica a gente, porque atrasa o encaminhamento do pagamento, no caso, e a eles também, né? Ô, Natália, ainda é por SEDOC isso? Para aquele sistema da FURG de envio e recebimento de documentos é por dentro? Não. Tipo, antes da pandemia era tudo presencial. É muita folha, tipo, muita. Papelada, né? E segue sendo, porque agora é por e-mail. Entendi. Eu tenho que imprimir tudo. Então, tipo... Que disfuncional, na real, que não precisa, né? Podia ser tudo digital.
Sim, podia, porque, tipo, chega pra gente pra encaminhar pra outro setor, que vai encaminhar pra outro setor, que no final vai, tipo, tá ali no sistema já pra guardar, então não precisa daquilo ali. Sim, bobagem. Mas faz parte, né? Aí a gente percebe, né, que a pandemia, que seria o ambiente externo aqui, no caso da FURG, ela impactou, mas ainda assim vocês não, de fato, né, não, lá dentro do setor não conseguiram se transformar em meio a isso, porque mesmo não necessitando de toda essa questão da papelada, continuou, né, aí a gente percebe também que continuaram na caixinha fechada que já estavam. Sim, tipo, a única diferença é que as empresas não precisam ir lá presencialmente. Só isso. Porque antes era um fluxo muito grande de pessoas lá dentro. Aí agora não. E provavelmente quando aconteceu todo esse embate de não poder ir até a FURG, deve ter causado bastante conflito também para resolver todos esses problemas que teriam que ser presenciais, né? Sim, muita gente, tipo, seguiu indo até se acostumar. Então, foi bem complicado até porque teve a redução dos horários, né? Tipo, presencialmente a gente atende só na terça-feira, tipo, o público externo. Então, o que era todos os dias, na terça-feira ficou tipo um tumulto. E aí talvez teriam que criar outras formas, né, de trabalhar isso, só que às vezes, até por ser um ambiente mais que tem que seguir certas normas, se torna mais difícil de trabalhar tudo isso, né? Sim. Mas seguindo, então, pessoal, depois dessa escola do planejamento, a gente tem a escola do posicionamento. E o que a escola do posicionamento vai trazer, né? Ela tem como base um autor muito conhecido quando a gente fala em estratégia, que é o Porter, né? Ele vai trazer, então, toda essa ideia da análise competitiva de se encontrar a posição, por isso a escola do posicionamento. E aqui a gente vai entender que a formulação da estratégia ela vai ser um processo analítico e se dá atenção, então, a questões em relação aos cálculos, né, a seleção das posições estratégicas genéricas. Então, vai se selecionar a melhor estratégia. Aqui tem diversos legados que a gente pode olhar dessa escola, né? Dentre eles, a gente passa a olhar aqui para a questão da matriz BCG. O que eles vão contribuir, o que eles vão trazer, né? A gente vai olhar dentro da organização qual é o produto com alto investimento, mas também muito atrativo, é um produto que se destaca. Qual é o produto ponto de interrogação, por exemplo, que é aquele que a gente não conseguiu identificar ainda o quanto ele vai render ou não. A vaca leiteira, que é aquele produto que sempre está dando um retorno, é algo que já é o esperado, e também o produto abacaxi, que é aquele que está com baixa participação no mercado. Então, a partir dessa matriz aqui, a gente consegue identificar dentro da organização como que estão sendo ofertados esses produtos e serviços e o que poderia ser melhorado diante disso, a partir dessa análise, né? Tem também a questão do modelo das 5 forças, que é um modelo desenvolvido pelo Porter. Ele vai trazer a ideia, então, de analisar esse ambiente externo, que a gente vai ter aqui, então, essas 5 forças, que seriam a ameaça dos novos entrantes e dos produtos substitutos. Também o poder de barganha dos fornecedores e dos clientes, o que vai estar envolvido também na rivalidade entre os concorrentes. Então, aqui tu vai analisar no ambiente em que tu está atuando, né, o quanto a ameaça de novos entrantes pode impactar o teu negócio, ou tu estás numa posição que isso não vai fazer diferença, porque tu estás numa posição boa. A questão dos fornecedores também, o quanto tu consegue barganhar com os fornecedores, ou eles têm, então, uma vantagem sobre ti. Quais são as estratégias que tu podes desenvolver para que tu se sobressaia perante eles? A questão da ameaça dos produtos substitutos. O quanto os produtos e serviços que tu estás oferecendo, eles estão sendo superiores
e não existem produtos substitutos que podem fazer com que os teus clientes passem a se interessar por estes e deixem os teus de lado. E também a questão da rivalidade, né? Tu está à frente da concorrência ou existem possibilidades de que tu melhore esse posicionamento? Então, é analisado tudo isso aqui dentro desse modelo das 5 forças para que se consiga, então, ter uma vantagem no mercado de atuação. Além disso, também, aqui sob o olhar do Porter, também, a gente tem as estratégias genéricas. Ele vai trazer a ideia, então, de se desenvolver as estratégias olhando para a liderança no custo total, então tu consegue barganhar no custo. A questão da diferenciação, bom, tu vai focar em desenvolver produtos e serviços diferenciados, ou tu vai dar um enfoque nos custos ou na diferenciação. Então, tu vai ter esse olhar analisando a tua organização para ver qual é a melhor estratégia que tu, de fato, podes botar em prática para que tu consiga, então, ter um posicionamento diferenciado dentro do teu mercado de atuação. Essa escola, então, ela é a última escola da abordagem prescritiva, que é toda aquela questão que a gente falou antes já, da questão de uma receita de bolo, e aqui a gente entra na abordagem descritiva. Mas antes, de fato, da gente falar um pouquinho mais sobre ela, vocês têm alguma dúvida sobre a abordagem prescritiva e as escolas que a gente já conversou? Só um detalhe, essa abordagem prescritiva, ela tem a ideia bem de prescrição, né? O que é prescrição? Vocês com certeza já foram no médico e o médico te prescreveu a receita, né? Qual é a ideia? A ideia é te dar uma receitinha, é dizer, faz isso que vai dar certo. Toma esse remédio que vai dar certo, fica aí em repouso que vai dar certo, é prescrever. Então, se eu prescrevo, te dou uma receita, tu aplica a receita e em teoria vai dar certo. Só que isso tem uma visão muito daquele ambiente fechado, daquela estrutura fechada de ambiente, de que as coisas não mudam, né? E aí, então, dava muito certo, isso aí dava muito certo antigamente. Só que chegou um momento que aí a gente está vindo mais para a questão atual, dessas abordagens mais contingenciais e teoria de sistemas, tecnologia da informação, onde as coisas já não eram tão como antes, sabe? Os ambientes estavam mudando o tempo todo. Então, tu tentava aplicar uma receitinha de bolo na tua empresa e não dava certo, já não dava o mesmo resultado. E aí se mudou a chave para uma abordagem descritiva. Quando a gente fala de prescrição, é tipo, usa essa receita que vai dar tudo certo. Quando a gente fala de abordagem descritiva, a gente está parando de tentar aplicar uma coisa igual e está pensando em descrever, em mostrar o que está acontecendo caso a caso. Então, cada caso é diferente, cada caso precisa de um pouco mais de análise, entende? Tu vai olhar aquele caso, vai ver o que está acontecendo e aí tu vai decidir. Não é uma receita pronta para todo mundo. Cada empresa, cada problema de saúde de empresa tem uma receita, tem aí uma formulação específica de estratégia. Por isso que muda de prescritivo para descritivo. Pode seguir, professora. Exatamente. E daí o que a gente tem aqui na primeira escola, né, sobre esse olhar mais descritivo? A gente tem a escola empreendedora, que daqui a pouquinho a gente vai falar de fato sobre o empreendedorismo, né? E essa escola vai trazer a ideia do quê? Dessa questão de formular a estratégia sobre um processo visionário. Então aqui a gente vai pensar um pouquinho lá naquelas características do empreendedorismo, né, que a gente está acostumado já a ver até devido à questão de ser muito noticiado, né, de ser muito discutido, isso que envolve toda a questão de liderança, de um espírito empreendedor. Então, a visão aqui é no senso de direção, vai ter uma questão de, bom, aquele líder que está olhando à frente, ele está buscando ter um olhar diferenciado para desenvolver essa estratégia. Aqui a gente fala, então, que a visão é uma representação mental da estratégia. E essa estratégia ela vai buscar novas oportunidades. Então, é a partir disso que vai ser desenvolvido e formulado a questão da estratégia. Porém, a partir do momento que a gente está pensando em um empreendedor, a gente já lembra que esse empreendedor
ele está disposto a assumir riscos, né? Ele não tem medo da incerteza. E aqui a gente já pensa, então, que até que ponto, né, isso vai ser positivo no desenvolvimento da estratégia. Então, aqui, o desenvolvimento da estratégia, ele vai estar na mão desse líder, né, desse empreendedor, e a geração da estratégia vai ser dominada pela busca dessas novas oportunidades. Então, ele vai ter esse olhar de que, bom, a gente precisa crescer, identificar novas oportunidades e formular a estratégia considerando tudo isso. E qual vai ser o legado, então, dessa escola empreendedora? Ela vai trazer a ideia da missão, visão e valores, que é aquilo que muitas vezes a gente percebe logo quando entra em uma empresa, que vai estar aquele quadrinho lá explicando o que a empresa pretende, qual é a sua visão a longo prazo, quais são os valores que ela preza. Então, é esse o legado, é isso que a escola empreendedora nos fornece para conseguir compreender um pouquinho melhor sobre como que ocorre o seu processo de formulação. Depois disso, aqui tem até um artigo do professor, que ele comenta na videoaula, que depois vocês vão assistir. Depois disso, a gente tem a escola cognitiva, que ela vai trazer a ideia lá do Simon, que a gente já conversou sobre ele em outras aulas, né? E aqui a gente puxa novamente toda aquela questão dos vieses, né? Do quanto realmente a gente consegue identificar todas as possibilidades que envolvem um processo de tomada de decisão. E por isso aqui a formulação da estratégia ela é um processo mental. Então a estratégia ela vai acontecer na cabeça de alguém. E aqui a gente vai buscar neutralizar esses vieses, que é bom, a gente está buscando desenvolver e formular uma estratégia. Só que a gente está analisando todo o contexto, todas as possibilidades. Então aqui a gente começa a pensar nisso, né? Em como que vai tomar essas decisões. E é esse o legado dela, essa questão de identificar os vieses para tomar a decisão e formular a estratégia enquanto esse processo mental. Depois disso, a gente passa a olhar para a questão da escola do aprendizado. O que a escola do aprendizado vai trazer? Ela vai trazer que o processo de desenvolvimento da estratégia ele vai ser emergente. O que isso significa? Que a estratégia ela vai ser algo que vai sendo desenvolvida a longo prazo, ao longo do tempo. Só que ela vai ocorrer em passos curtos. Só que esses passos curtos, será que realmente é o ideal? Não é arriscado olhar para a estratégia desse modo? Porque muitas vezes se tem um planejamento a longo prazo que vai sendo transformado à medida que o ambiente vai respondendo. Por exemplo, muitas organizações têm, na verdade, um planejamento bem delimitado. Aí agora aconteceu toda a questão da pandemia. Elas tiveram que reformular esse planejamento, mas ele já estava posto, já estava escrito, desenvolvido. E aqui não, aqui a estratégia ela vai ocorrendo aos poucos. E eles trazem a ideia, então, de que a organização ela vai aprendendo ao longo do tempo, por isso que vai ser a passos curtos. E traz a ideia de descrição, que é como se formam, em vez da prescrição, que traz a questão da formulação. E aqui, até como o professor Zepka traz no slide para vocês, a organização ela não precisa definir um grande passo. Vai ser em pequenos que ela vai aprendendo e formulando essa estratégia. E qual é o legado, então, né? O que nos traz esse pensamento de como formular a estratégia? Aqui a gente traz a ideia da gestão do conhecimento, né? Que o conhecimento ele vai acontecer de um espaço do tácito até o explícito. Então, ocorre a questão de internalizar, adquirir determinado conhecimento, compartilhá-lo, né, através da experiência, que é a questão de socializar. Depois disso vem a externalização, né, que ocorre através do diálogo, da reflexão desse conhecimento, e depois ele se torna realmente explícito, que há a combinação desse conhecimento. Então, aqui, a partir desse entendimento, dessa formulação de estratégia, se tem a questão da gestão do conhecimento, e também das capacidades dinâmicas, que se traz a ideia de que, bom,
a gente vai buscar identificar as competências internas e externas para ver como que você pode sustentar a vantagem competitiva. Então, combinar a organização e os recursos a partir de todo esse aprendizado que a escola traz, que a formulação ela vai ser algo que a organização vai aprendendo ao longo do tempo. Depois disso, a gente traz a ideia, então, da escola do poder. O que se diferencia aqui nessa escola? Ela vai trazer a formulação enquanto um processo de negociação. Como assim negociação, né? Ela vai dizer que, bom, o ambiente vai influenciar e ser influenciado pela organização. E diante disso, a gente vai ter que buscar, então, trabalhar com essas forças macro e microambientais, que o poder, traz, então, a questão do poder macro, que é, bom, como que o ambiente está forçando, de algum modo, a organização a transformar os seus processos, e o ambiente micro são os próprios interesses dentro da organização. Ali, como a Natália estava comentando, que houve conflitos devido à questão da pandemia, que mudou o modo da organização, lá do setor dela trabalhar. Então, houve, de certo modo, forças das relações internas e externas que acabaram ocasionando, então, mudanças, e se teve que trabalhar frente a isso. E aqui a gente pensa na formulação da estratégia a partir desse processo de negociação, né, de conseguir lidar com as forças, com essa questão do poder interno e externo. Até aqui o professor traz um artigo dele, não sei se quer comentar um pouquinho, professor. Pode ser. Esse estudo, vocês leram ele para fazer, eu acho que o podcast, se eu não me engano, que ele estava falando, na realidade, do seguinte: mudou a estrutura da empresa, da SEAD lá, da FURG, e eles não queriam aceitar isso, porque quem trabalhava de verdade, a Natália vai concordar comigo, é sempre o bolsista e o estagiário, né? E aí, então, só que começou a vir menos, não sei se vocês vão lembrar, mas em 2016 teve um baita corte na educação, assim, financeiro, e aí eles não tinham como manter aquela estrutura grandona que eles tinham de bolsistas. O que eles fizeram? Eles tiveram que reestruturar tudo, e aí aquele montão de órgãos que tinha, de coordenação e de bolsistas, reduzir para menos órgãos e menos coordenações e menos bolsistas. E aí eles não queriam isso. Mas não é porque eles não queriam demitir os bolsistas, né? Eu acho que de repente até tinha uma carga emocional envolvida, mas mais era porque se o bolsista fosse embora, quem ia ter que trabalhar era o servidor, né? E aí eles não queriam reformular. E aí fizeram uma baita resistência àquela mudança, tipo, não vamos trabalhar nesse formato novo. Só que chegou uma hora que teve que sensibilizar eles e mostrar, gente, não tem como manter a estrutura dessa forma. Ou vai mudar ou vai mudar. E aí eles acabaram tendo que aceitar isso e trabalhar de uma forma enxuta, né? Reduzir processos, reformular. Mas a grande sacada disso aqui é mostrar... Vanessa, a gente está em qual escola? Na escola do poder, né? A escola do poder. A grande sacada era mostrar que eles têm uma grande força de resistência ou de aceitar a mudança, que é o poder do servidor público, entende? O servidor ele pode dizer quero ou não quero, porque o cargo dele, de alguma forma, está garantido, né? Se ele disser não quero fazer isso, ele pode até ter alguma resistência dentro do ambiente de trabalho, mas ele não vai ser demitido, né? E eles têm esse poder de barganha. Então, esse estudo mostra isso. A resistência à mudança é um poder de barganha da parte dos servidores. Bem interessante esse estudo aí, gente. Vocês leram ele, eu acho. Ou deveriam ter lido, né? Deveria. Entre o dever ter lido e o ler, né? São coisas diferentes. Então, pessoal, seguindo depois da Escola do Poder e do exemplo prático também do professor Zépica, a gente tem a escola cultural. E o que ela tem de diferente das outras escolas, né? É que ela foca mais no ambiente interno. Ela vai olhar para a cultura da organização. Então, a formulação da estratégia ela vai ser um processo coletivo. E aqui a gente traz a ideia de que, bom, essa formulação ela vai ser coletiva e cooperativa. Contudo, né, a gente pensa também que, bom, a gente vai olhar para o ambiente interno, a gente vai olhar para a cultura da organização, só que essa cultura, quando a gente pensa na força cultural, seja da organização, mas
de qualquer outra coisa também. A gente pensa no quanto existem resistências para mudar. Quando algo está enraizado, isso gera uma certa dificuldade para as pessoas olhar de outra forma. Então, essa escola cultural, ela traz essa ideia também de que, bom, a cultura ela vai influenciar no modo da organização formular as estratégias e talvez até vai dificultar as mudanças. Porém, essa escola ela vai trazer um legado bem interessante, né? Que ele parte lá das ideias da Penrose, que é a ideia de olhar para o ambiente interno e tem a questão da visão baseada em recursos. Que o que é isso? É olhar para o ambiente interno e identificar, então, a possibilidade de se tornar uma organização, uma empresa diferenciada a partir disso. E com base nesses estudos, né, existem algumas, o Barney vai desenvolver, então, alguns elementos para dizer que, bom, as organizações, elas podem se tornar, então, organizações que vão ter alguns elementos como valor, raridade, a própria organização e também recursos não imitáveis que podem tornar essa organização diferenciada frente ao mercado. Ela vai ter uma vantagem competitiva. Ele vai trazer também a ideia de vantagem competitiva sustentável. Então, eles vão dizer que, olhando para o ambiente interno, para as forças do ambiente interno, a organização pode trabalhar esses recursos para que ela se torne diferenciada frente ao mercado dela. Por exemplo, o meu trabalho de conclusão de curso, ele foi feito com base, então, nessa temática da visão baseada em recursos. Eu estudei um clube recreativo, lá na minha cidade natal, em Cruz Alta. Existem outros clubes na cidade, mas fica claro que aquele clube ele se destaca, ele tem um diferencial. E eu fui tentar identificar o que seria isso, né? E com base nessa teoria, foi possível perceber que, bom, o que realmente diferencia ele de outras organizações, de outros clubes, é a questão das pessoas. Ele tem uma questão cultural muito forte, as pessoas, elas partem de um olhar muito coletivo, eles têm, digamos que realmente uma cultura enraizada que faz com que o clube se destaque. Eles passam isso para as outras pessoas, eles têm a ideia de que, bom, aqui a gente tem algo diferenciado e a gente tem que buscar fomentar isso. Além da questão de todo o ambiente, né? Toda a estrutura, o ambiente verde que eles têm lá é algo que diferencia frente aos outros clubes. E eles trabalham muito isso. Então, eles tornam esses recursos diferenciados, porque os outros clubes, eles não têm lá dentro da cidade o mesmo espaço físico, a área verde, e também as pessoas, porque mesmo que os outros clubes acabem por contratar esses colaboradores lá desse clube recreativo que eu estudei, essas pessoas vão chegar e vai haver outra cultura. Então, eles não vão ser as mesmas pessoas que trabalhavam lá no clube recreativo, porque lá tinha uma cultura já enraizada que olhava para as coisas de determinado modo. Então, aí a gente começa a compreender um pouquinho melhor sobre toda essa questão do ambiente interno, né? De como não é possível imitar esse recurso, como o exemplo das pessoas nesse clube recreativo. Considerando também, né, que como eu já falei antes, essa escola ela traz a ideia também da resistência à mudança, que pode impedir, então, o bom desenvolvimento das estratégias na formulação, né? Porque a resistência ela impede muitas vezes o avanço. Além disso, a gente tem também aqui a última escola desse olhar mais descritivo, né? Que é a escola ambiental. E o que a escola ambiental vai trazer? Ao contrário da escola cultural, ela vai olhar para o ambiente externo e ela vai ser um processo reativo. Então, a formulação da estratégia vai estar sempre olhando, então, para o ambiente externo. A iniciativa não vai estar dentro da organização, e sim de fora, vai ser uma reação. E aqui a gente pensa, então, lá no que a gente estudou na teoria da contingência, né? Em como a organização precisa se adaptar, o quanto isso gera conflitos, como que ela vai trabalhar tudo isso. Aqui a gente pode voltar e atrelar o processo da estratégia e também os desafios pensando nessa questão.
Além disso, também a gente pensa na questão da teoria da ecologia, né? Que é uma teoria que ela se baseia lá em Darwin, né? Na teoria da evolução. Que, bom, as estratégias que não as organizações que não conseguirem, então, se desenvolver, que não conseguirem reagir ao ambiente, elas serão extintas. Então, aqui a gente tem essa ideia de como reagir frente ao ambiente. E um exemplo que a gente pode pensar, lá olhando para a teoria institucional também, seria a questão do isomorfismo. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, a ISO, quando as organizações elas vão lá e passam a desenvolver, então, essas leis dentro das suas organizações, dentro do seu ambiente interno, muitas vezes elas estão simplesmente fazendo uma imitação de outras organizações. Porque, bom, no mercado as organizações estão adotando a ISO, então eu preciso fazer isso também. Um exemplo bem real é a questão da ISO 26000 e 14000, que tratam da responsabilidade social e também da gestão ambiental. Então, elas estão simplesmente fazendo algo que está sendo reproduzido por outras organizações que estão no mercado. Seria, então, um isomorfismo mimético. Além disso, também tem a questão do isomorfismo normativo, né, que, então, é uma norma, a gente tem que fazer. Ou também do coercitivo, que elas são obrigadas a fazer. Então, existe uma lei que está dizendo, vocês têm que ter a ISO. Então, elas vão lá e fazem aquilo. Então, a pressão do ambiente, ela vai fazendo com que as organizações tenham que reagir de certo modo, e isso vai afetar o desenvolvimento na formulação das estratégias. Aqui a gente chega, então, na última escola, né, desse olhar da abordagem descritiva, para depois a gente chegar na abordagem combinatória, que é a abordagem que vai pegar um pouco desse olhar objetivo e subjetivo, e a gente vai ter a questão da escola da configuração. Que, bom, a gente chegou ao entendimento que as outras escolas, elas trazem contribuições, mas também têm limitações. Então, a gente deve buscar combinar e integrar essas ideias a fim de construir, então, um processo de formulação de estratégia olhando para a transformação. Então, a gente vai construir, a partir de um pouquinho de cada uma daquelas outras estratégias, um olhar para essa formulação. E aqui a estratégia não vai tratar apenas de mudanças, mas também de continuidades. Então, a gente parte do pressuposto de que a estrutura vai seguir a estratégia. Então, esse processo ele vai buscar a transformação, vai pegar as outras abordagens e combiná-las a fim de atender realmente o que as organizações estão precisando. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida em relação ao que a gente trabalhou um pouquinho sobre cada uma das escolas. O professor Zépica quer comentar alguma coisa também? Tudo certo, professora. Só ressaltar de novo, né, que a galera é guerreira, porque isso aí é um livro inteiro. Essa aula é um livro inteiro e um semestre inteiro na graduação eu tive. Toda essa aula aí eu tive num semestre. E essa última escola, a escola combinatória, eu tive em outro semestre, falando de estruturas organizacionais. Então, é conteúdo, é verdade. Exatamente, eu lembro que, meu Deus, o meu professor de estratégia deu o livro, a gente teve que ler todas as escolas, a gente fez trabalhos, enfim, então teve todo um semestre, né, para falar disso, e aqui a gente teve uma aula, então realmente foi algo bem, bem corrido e... Assustador chegar com o livro inteiro e dizer, o conteúdo é o livro. E, tipo, para prova, estuda o livro. Era punk aquilo, né? Exatamente. Só que também daí a gente conseguiu aprofundar mais, né? Aqui a gente não consegue aprofundar tem tanto isso. devido a essa impossibilidade. E depois disso, então, pessoal, se ninguém tem dúvida, a gente entra na questão do tema do empreendedorismo, né? Então, acho que aqui no empreendedorismo até vou ir falando para a gente enxergar vocês, e daí depois o professor Zépica comenta um pouquinho sobre a dissertação dele, pode ser? Então, o que traz, né? Qual é a ideia dessa questão do empreendedorismo? A gente tem falado bastante sobre tudo isso, mas o que de fato é o empreendedorismo, né? O empreendedorismo, então, ele envolve essa questão de criar valor, criar algo diferenciado. E ele vai visar, então, não somente uma recompensa financeira, mas também uma satisfação perante quem está desenvolvendo, então, um negócio.
ele vai envolver a questão de diversos riscos, né? Porque à medida que tu está entrando no mercado e desenvolvendo algo novo, tu vai estar frente a riscos, e quando tu passa a assumir esses riscos, tu está também, muitas vezes, correndo o risco de ter a questão do fracasso, que são coisas que, por vezes, a gente não para pensar quando fala em empreendedorismo. Então, o empreendedorismo vai envolver tudo isso, né? E ele vai buscar, então, normalmente, quem está buscando empreender, tendo essa vontade, essa pessoa vai buscar essa recompensa, essa satisfação, tanto econômica quanto pessoal. Pensando, então, como que surgiu tudo isso, né? Como que começou a se pensar no empreendedorismo, vocês vão assistir a aula lá do professor Zépica, mas eu vou citar rapidinho um pouquinho como que isso foi se construindo ao longo do tempo. E a origem, então, ela emergiu lá nos estudos de Adam Smith, em 1776, quando ele fez a referência aos empreendedores, né? E ele trouxe a ideia de que seriam pessoas que reagem às alterações das economias. Então, são pessoas que elas vão transformar a procura em oferta. E desde esse legado dele, né, esse entendimento dele, foram se construindo outros entendimentos que foram dando consistência a esse entendimento do que realmente é o empreendedorismo, que é o empreendedor. E aí a gente chega lá em 1967 e a gente tem a ideia de que, bom, o empreendedor ele vai se diferenciar devido a estar pronto para assumir riscos. Ele não vai ter medo da incerteza, então ele vai buscar coisas novas, mesmo que o ambiente seja algo totalmente diferente do que ele está buscando. Então ele vai arriscar mesmo não tendo certeza que vai ser bem aceito. Então, a partir disso, a gente já tem esse conceito que foi sendo construído ao longo do tempo e passa a entender que, bom, esses indivíduos eles vão ter esse olhar sempre à frente, eles vão arriscar, eles vão criar novas formas de ver as coisas. E dentro disso, a gente passa a pensar nessa questão da era do empreendedorismo, né? Que o que é isso? É essa questão de que, bom, as pessoas passaram a querer ser seus próprios chefes e criar coisas novas. E eles vão buscar o quê, então? Pensando agora na pandemia, a gente pode identificar o quanto essas pessoas com essa mente aberta, com esse intuito de criar coisas novas, de criar valor, eles acabaram fornecendo para nós, né, muitas vezes eliminando essas distâncias, porque eles criam coisas diferenciadas, eles eliminam barreiras culturais e comerciais, eles ressignificaram o próprio entendimento do que é emprego e trabalho. Um exemplo que eu sempre penso quando falo sobre isso é a questão da empresa Dobra. A empresa Dobra ela foi criada a partir de um trabalho de acadêmicos da administração, né? E eles fazem as carteiras de papel. E eu estou fazendo até novamente um estudo com eles, e a gente fez entrevistas, analisou documentos, e o que a gente está vendo? Que eles têm uma estrutura de hierarquia, essa questão de como é organizada a empresa é totalmente diferente do tradicional, porque eles vão trabalhar então que, bom, aqui não existe hierarquia, todo mundo recebe os mesmos salários, todo mundo pode, bom, amanhã eu decidi que eu entro em férias, eu simplesmente vou conversar com o meu colega de trabalho, ele vai me substituir e depois eu vou substituir ele quando ele quiser entrar em férias. Não tem um processo que, bom, a gente tem que solicitar quando que pode ter férias. É um processo muito mais aberto. Eu posso tomar decisões dentro do meu setor, conversando com as outras pessoas que estão trabalhando comigo. Eu não preciso recorrer até o meu chefe, até porque não tem um chefe dentro da organização. Então, eles têm esse olhar de que, bom, a gente vai ressignificar o entendimento do que é o trabalho, o que é esse emprego, para que as pessoas se sintam mais motivadas e queiram estar trabalhando. O trabalho tem um significado, um valor. E isso a gente pode pensar muito na questão do empreendedorismo, porque essas pessoas elas estão buscando, então, a sua autorrealização. E nesse exemplo da Dobra, eles estão buscando que os colaboradores tenham essa realização também, que eles sintam-se bem fazendo as suas atividades. E, além disso, a questão do empreendedorismo ele gera muita riqueza para a sociedade.
Então, são inúmeros ganhos que a gente pode perceber a partir disso. Mas pensando, então, sobre realmente quem são esses empreendedores, né? A gente começa a pensar que, bom, os empreendedores, eles não são somente aquelas pessoas que vão abrir um novo negócio, mas também existe o intraempreendedorismo, né? Que, bom, existe um ambiente aberto dentro da organização que eu posso criar, os meus superiores me dão a essa abertura para que eu possa ter um ambiente mais flexível e inovador. Então, isso tudo é possibilitado. Ou também a questão de ser um representante, desenvolver uma aliança. Então, tudo isso está também dentro da questão de ser um empreendedor, considerando que esse empreendedor ele vai ser um estrategista, né? A gente até falou lá na outra escola sobre essa questão da escola empreendedora, e aqui a gente volta nisso, pensando que é sim um estrategista, uma pessoa que vai ser um líder, um visionário, que ele está aberto a assumir esses riscos e identificar oportunidades a partir disso. Pensando em mim, enquanto a professora Vanessa, enquanto uma empreendedora, eu posso dizer para vocês que eu não sou uma empreendedora, que eu não tenho esse perfil, já sou uma pessoa mais fechada, eu gosto de ter controle das coisas, eu não sou uma pessoa que é aberta a assumir riscos, né? Mas realmente quem tem esse perfil são pessoas que eles têm essa vontade, esse anseio. E aí depois o professor Zépica vai contar um pouquinho da dissertação, e eu fiquei pensando, né, sobre o que faz as pessoas quererem ser empreendedor, que é o que ele traz lá na dissertação, que é o que vem antes de ser um empreendedor, né, o background. E aqui eu pensei logo no meu esposo e no meu irmão, porque eu e meu esposo, a gente abriu um negócio e uma loja de produtos personalizados. Eu vou até compartilhar aqui para vocês, caso vocês queiram dar uma olhadinha. E o que acontece? Ele tem esse olhar mais aberto, mais com vontade de inovar, enquanto eu já sou mais fechada. Então, muitas vezes, ele tem essa vontade de seguir, de arriscar, e eu como já tenho essa ideia de que, bom, a gente tem que controlar, a gente não pode assumir tantos riscos, às vezes até gera conflito na questão de como dar o andamento da loja. Se vocês quiserem dar uma conferida, então tá aqui. E pensando no que fez ele se tornar ter esse perfil, né, empreendedor, olhando também para os aspectos que o professor Zépica traz, eu fiquei pensando e eu acredito que se encaixa na questão dele ter essa vontade de ter o seu próprio negócio, de ser o seu próprio chefe. E pensando no meu irmão, que também tem uma loja de produtos personalizados, eu cheguei à mesma conclusão. O meu irmão trabalhou já em diversos lugares e ele sempre ficava dizendo que ele não aguentava mais aquela questão de sempre ter que estar respondendo a alguém, que ele queria ter o seu próprio horário, que ele queria ter a autonomia de poder decidir as coisas. Porque pensando lá na nossa família, que é outro elemento que pode fazer a diferença na questão de se tornar um empreendedor ou não, isso não ocorreu, porque meus pais já têm a mente mais fechada, assim como eu. E aqui a gente começa a perceber, então, aspectos que realmente podem fazer a diferença em ser ou não um empreendedor. Eu não sei se alguém de vocês já tem esse olhar mais para querer empreender, ou já pensa que não, eu não quero assumir riscos. Vocês têm essa vontade? Eu tenho. E agora eu tenho uma confeitaria / pizzaria e é uma loucura. E Natália, tu começou a ter essa vontade, assim, por que tu acha que despertou isso em ti? Eu sempre, trabalhei muito. E quando deu o início da pandemia, foi bem na época que eu entrei na faculdade. Então eu tinha saído do IFE, onde eu fazia bolsa. Então, me vi muito inútil. Então, foi uma forma que eu e Medina, que é nós duas que fazemos, achamos de dar uma agitada e fazer alguma coisa. Aí a gente começou com torta e foi para salgadinho. Agora a gente também tá trabalhando com pizza. Que legal. Tem Insta tua loja? Tem Insta? Vou Então colocar. bota aí no bate-papo pra mim que eu vou seguir lá. Tá. Que pena não estarmos no presencial, né, professor? Tava garantido, a última aula tava garantida já. Já também, me sigam no Instagram.
Bota aí pra nós como é que é o teu Insta. Vão divulgando aí, pessoal. Ah, eu faço trança e dread. Eu já te sigo. Sério que te faz trança. Dread. Eu já Já te vai sigo, eu começar acho. contigo. Ó, me sigam, gente, me sigam, vamos lá. Então, Anny, eu já não te sigo, eu acho que eu te sigo já, tua página. Eu acho que tu me segue. Eu me lembro de seguir alguma aluna que faz essas tranças. Ou tem outra, tem concorrente, de repente. Olha a concorrência. Não, eu sigo, eu gosto da força pro empreendedor. Eu nunca tive vontade de empreender na vida, mas eu curto a ideia. Tá. Oi? Tem muita cabeça pra trançar, tem pra todo mundo. Justo, Querida, viu? Ela já não tá se preocupando com a concorrência. justo. É isso aí. A moda da casa. Tô seguindo aqui, ó. Obrigada. Mas que legal, né, pessoal? Então a gente pode perceber, né, o quanto tem muitas pessoas têm realmente essa vontade de empreender, né? Já pessoas fechadinhas, assim como a professora aqui de vocês, já tem a cabeça que, bom, eu tenho medo de assumir riscos, mas ainda assim a gente resolveu abrir um negócio aqui. Daí a mente mais inovadora sempre é meu esposo, que já tem essa vontade, enquanto eu fico lá dizendo, não sei se a gente faz tudo isso ou não, mas tá rendendo, tá dando certo o negócio. Só que daí o que eu ia entrar agora um pouquinho, que era essa questão que eu até perguntei para a Natália, o que fez ela ter essa vontade de empreender. Tawane, se tu quiser contar para nós também, o que tu acha que fez tu emergir essa vontade de ter o teu negócio? Porque não dá. Porque foi a mesma coisa da Natália. Parou o IF, e aí, tipo assim, eu fiquei sem nada. Porque antigamente era o quê? Tá, casa, filha, ia pro IF, não parava um minuto. Porque era isso. Só que depois que eu parei o IF, fiquei naquilo. Gente, é só casa, filha. E aí, claro, eu tinha o IF também, ainda tenho, né? O IF, mas era sempre uma coisa assim, sempre ficar em casa. Aí eu pensei, não, vou dar um jeito de fazer alguma coisa, né? Ganhar um money, porque aqui, ó, tem que fazer alguma coisa. E aí foi isso, aí eu já fazia trança. Só que eu fazia de graça, dava de presente pros outros. Então, pra quem faz de graça, abre seu próprio negócio. E olha só, aí a gente percebe, né? Porque a gente fala da pandemia e diz, bom, como a pandemia afetou os negócios, né? Ela afetou a economia. Mas a partir da pandemia, muitas pessoas conseguiram ter uma visão e identificar oportunidades. Então, diversos negócios super legais foram criados a partir disso, né? Assim como o de vocês duas. E também aqui no chat eu vi que alguém tinha comentado alguma coisa. A Andressa, que ela tem um negócio também e trabalha com sobrancelhas. Então, a gente pode perceber que muitas coisas foram criadas, né? A partir da pandemia, e muitos empreendedores acho que acabaram também se descobrindo, né? Em meio a todo esse cenário. Agora eu vou abrir um pouquinho e vou deixar para o professor Zépica contar para nós um pouco da dissertação dele, pode ser? A gente estava falando sobre vocês quererem ou não empreender, né? E assim, uma dúvida que eu tinha muito grande era se a pessoa nasce ou não nasce empreendedor, sabe? Se, tipo, tem uma coisa lá dentro de ti que, eu quero empreender, ou tem uma coisa dentro de ti que diz assim, eu não quero empreender, sabe? E às vezes eu queria analisar isso. E aí eu fui estudar, então, não os empreendedores, sabe? Mas eu fui estudar o que acontecia dentro da cabeça de uma pessoa para ela querer empreender, para ela querer abrir o negócio dela. Porque hoje em dia tem muita coisa assim, tem muita coisa de coach, né? Dizendo para ti, fique milionário em 10 minutos. E tem muita gente que vai nessa onda. Mas tem um lado do empreendedor, tá aí as gurias que não vão me deixar mentir, né? A Natália, a Tawane, a Andressa, que ele não é tão glamouroso assim, né? Não é tão de palco, ele é um trabalho de formiguinha, de conseguir os seguidores das páginas, de conseguir fechar pedido, de fazer o serviço, o pedido, enfim, tem um trabalho bem grande por trás, né? Do empreendedor que o coach ele não conta. Então eu queria justamente romantiza, né, Andressa? Fica tudo muito lindo. E assim, o empreendedor ele é vital para a sociedade, ele é importantíssimo,
né? A gente não teria o que tem aí se não tivesse empreendedores, pessoas dispostas a correr os riscos do mercado e produzir negócios novos, né? Mas tem um lado do empreendedorismo que ele não é tão bonito, ele é um lado de esforço, de suor, né? E eu Realmente, queria... Oi? tipo, o lado do empreendedorismo tem um que é triste. Tipo, ano passado eu passei o pior Natal da minha vida e Ano Novo, porque não tinha tempo pra nada. Quando eu cheguei em casa, tava, tipo, toda a minha família arrumada, reunida no Natal, e eu tava, tipo, só o pó, porque eu não dormi da virada de um dia pro outro, e fui fazendo entrega até a meia-noite e meia. Tipo, eu virei fazendo entrega na rua. Foi, assim, ó, desumano. Aí, esse ano a gente tá tentando se organizar, mas a gente sabe também que vai ser terrível, mas bom no final. Não, mas eu tenho uma amiga que ela é doceira, né? E a Lelê faz a mesma coisa, assim. Ela diz que chega Páscoa, chega Natal, chega Ano Novo, chega Dia das Mães, Dia dos Pais, é loucura, a vida dela é uma loucura. A vida de vocês vira uma loucura, né? E pouca gente conta isso, né? E aí, então, eu quis ir atrás disso, sabe? Para mostrar o que acontece dentro da cabeça de alguém para a pessoa querer isso para a vida dela, sabe? E aí eu cheguei à conclusão de que existem fatores que vão chegando na vida da pessoa que vão dando um choquezinho nela, assim, de pensar, pô, eu podia empreender, podia empreender. De repente tem uma coisa dentro daquela pessoa que tá ali, que a pessoa tem que ser o chefe dela, ela tem essa vontade, ou de repente não, como é o caso das gurias aí, né, e falaram, eu tava só no IFE, vou vir pra faculdade, fiquei sem trabalho e fui empreender. Então, de repente tem uma coisa, ou de repente não. Mas o que é importante dizer que sim, que dá para construir um empreendedor baseado em alguns fatores, em algumas influências. Por exemplo, Natália e Tawane, eu acho que são de Rio Grande, né? Andressa também, Andressa? Eu agora moro em Pelotas. Ah, tu tá aqui em Pelotas agora. Mas assim, a estrutura de Rio Grande é uma estrutura que tá bem difícil de conseguir emprego, né? Trabalho tá bem difícil em Rio Grande. E aí, essa questão de não ter emprego, por exemplo, é um grande estímulo pro cara, tipo, vou tentar empreender, vou ver se dá certo. Preciso de uma grana. Então, a questão da sociedade, da cidade local, da cultura local. Uma outra coisa também que é muito predominante é a questão que a Natália falou, não, a Tawane falou, eu acho. Tipo, eu já fazia isso, eu já sabia fazer. Por que eu não vou ganhar uma grana com isso? Que é o know-how, né? Eu sei fazer, eu gosto de fazer, por que eu não vou ganhar dinheiro com isso? Então, saber fazer muitas vezes te diz assim, não, vou abrir meu negócio e fazer isso do meu jeito. Então, coisas que vão influenciando. Outra questão, ter acesso e contato com educação empreendedora. Então, assim, eu super indico e recomendo, né? Que vocês têm que participar, gente. Vocês têm que participar de Startup Lab, de Insight Sul, tudo que é evento assim que forem divulgando de empreendedorismo, participem, sabe? A graduação ela é um espaço para isso. De repente tu vai chegar lá e tu vai dizer assim, não gostei disso, não quero, não é para mim, sabe? De repente tu descobre que não é a tua vibe, como eu não gosto e não é para mim. Mas tem gente que chega num evento de empreendedorismo e diz, meu Deus, eu quero isso, é a minha vida, sabe? E aí vai descobrir que existem espaços, que existem pessoas. Vocês estão muito pouco tempo na FURG presencial, né? Vocês ficaram só umas semanas, pelo que eu me lembro de vocês. Então eu acho que nem deu tempo, assim, de andar pela FURG, de se perder na FURG, porque a FURG é enorme, né? Mas tem um espaço, gente, para o empreendedorismo dentro da FURG que ele é enorme, sabe? Para as gurias que estão começando, assim, vocês podem incubar as empresas de vocês, eles vão dar estrutura física, vão pagar luz, água, telefone, internet, tudo de vocês para vocês só trabalharem dentro de um espaço que vão dar para vocês lá dentro, que é as incubadoras, sabe? O parque tecnológico da FURG, também tem um aqui em Pelotas, Andressa, Pelotas Parque. Então, assim, existem muitas coisas que vocês precisam estar presentes, sabe, guris, para poder descobrir. E uma questão, são 9h55, né? Para a gente fechar, eu só quero comentar 2 casos, assim, da descoberta da pesquisa, que um deles é a questão de gênero, né? E eu lá no início, eu sempre levanto a bandeira, né? Eu posso não ser militante de nada, não sou mesmo, não me considero. Sou militante de mim, gosto de mim, assim, e é minha vida, é meu rolê. Mas eu gosto de trazer luz para algumas coisas. Por exemplo, a questão das mulheres. Lá no início eu trouxe para vocês, né, a discussão do porquê que as mulheres teorizam e não aparecem. E isso também no empreendedorismo,
né? E aqui a gente tem 3 empreendedoras, isso é maravilhoso, porque assim, vão concordar comigo, né? Que a estrutura do mercado de trabalho, às vezes, ela é muito sem vergonha com a mulher, né? Às vezes ela é muito briguenta com a mulher, ela é muito peguenta, né? É mais difícil. Por exemplo, imagina que a Tawane vai fazer uma entrevista e vai dizer, tem filho? Tenho. Já deve ter ouvido isso, né? Tipo, a oportunidade meio que já não é a mesma, né? Já não é a mesma. Mas se um cara chega e diz que tem filho, ninguém dá bola, né? Ah, ninguém dá bola, porque ele vai deixar o filho com a mulher, vai deixar o filho com a avó. Ninguém pensa que o cara pode cuidar do filho. Mas a mulher tem filho, acabou, né? Muitas vezes, dependendo da oportunidade, ela já morreu ali. Quando eu fiquei grávida, eu trabalhava na RVT. Já ia fazer 2 anos que eu trabalhava na RVT. Eu fui estagiária, depois eu fui pra obra, né? Aí eu fiquei grávida. Eles só deixaram passar minha licença maternidade, meus negócios. Sempre a mesma coisa. Então, assim, aí chega nessa situação, o que a mulher faz? Eu acho fantástico, né? Eu acho mulher mais inteligente que homem para tudo na vida, né? Só dá um espaço para vocês. Porque a mulher olha para isso e diz: vou criar o meu negócio. Tipo, não vou me dar oportunidade, vou criar o meu negócio, vou trabalhar eu, entendeu? E aí essa questão das oportunidades que as mulheres não têm tanto, as mulheres vão lá e criam as suas oportunidades, os seus empreendimentos, sabe? Tem uma empresa em Rio Grande, que quem é de Rio Grande de repente conhece, que é a Sensuality, que é uma empresa de lingerie, eu acho, né? E isso briga por necessidade, né? Por oportunidade, por necessidade. E a empresa da Sensuality, da Suelen, a Suelen eu tive o prazer de conhecer ela na minha dissertação, e a história da Suelen é fantástica. A Suelen diz assim, cara, eu e meu marido, eu não ia ficar dependendo do meu marido, eu vou abrir minha empresa e vou fazer meu dinheiro, entendeu? E aí, cria-se a oportunidade em cima de uma necessidade, sabe? Então, essa questão de ser mulher, ela impacta diretamente na questão do empreendedorismo. Tem um campo de estudos agora que está bombando, que é o empreendedorismo feminino, né? Mostrando as dificuldades, as limitações do empreendedorismo especificamente na mão de uma mulher, e ele é muito interessante. E um outro aspecto que aí sim para mim foi grande surpresa, quem já viu a aula de repente vai ver, já pegou, que é o aspecto de fé ou de religião. Eu não esperava encontrar isso. E aí, Andressa, quer falar alguma coisa? Desculpa. Ah, tá. Gente, o que acontece é o seguinte, que muitas vezes, muitas das pessoas que eu entrevistei gente tri aleatória, tá? Eu cheguei nessas pessoas através de uma empresa de consultoria que me deu os clientes deles e eu fui atrás. Eles diziam assim, eu comecei a empreender porque eu senti de Deus para mim que era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha uma coisa que Deus disse para mim que eu tinha que empreender. Ou, eu fui no meu culto, eu fui na minha sessão, fui na minha religião, cheguei lá e tive uma coisa espiritual que eu tinha que empreender. Então existe um aspecto de fé e de religião muito importante envolvido, da pessoa acreditar que ela tem que fazer aquilo porque é para ela fazer, ou de ela acreditar que tem alguém que está direcionando ela, protegendo ela para fazer isso, que existe alguém, existe Deus empurrando ela para empreender, porque é a missão dela. Muitas pessoas da entrevista diziam isso, sabe? É a minha missão, eu preciso fazer isso. Deus me tocou no coração que eu tinha que fazer isso. Claro que nasce por uma necessidade, ou nasce por uma oportunidade, mas o pessoal ressaltou muito isso, de que a fé e a religião é muito impactante. Por quê? Porque se a pessoa ela é religiosa, não religioso meia boca, né? Mas religioso de ir na religião, de fazer o rolê todo certinho. E aí ela chega na religião e aí o líder espiritual diz, é errado ter riqueza, é errado empreender, é errado ser ganancioso, acumular riquezas. Aí o cara pensa, então eu não vou abrir a minha empresa, né? Agora, se o cara chega na religião dele, e aí o líder religioso dele diz, tem que abrir mesmo, nascer para vencer, nascer para dar certo, nascer para ter sucesso, Deus vai te abençoar. Aí o cara diz, então eu vou abrir a minha empresa. Então, esse discurso, esse ambiente de fé, né, ele é muito importante para a decisão da pessoa empreender ou não empreender. Tem outras coisas, né? Dá para ficar contando de dissertação a noite inteira, porque foi uma pesquisa de 2 anos. Mas vou fechar aqui só para vocês, para ficar esse chamarisco, de repente, para ir lá ver o vídeo e tal, né? E
E quero agradecer, e quero parabenizar as gurias que estão empreendendo aí, que iniciaram seus negócios na pandemia, né? Guerreiras aí de começar nesse ambiente, que é um ambiente que não é convidativo para nada, né? Praticamente. Aí abrir a sua empresa, colocar ela para atuar, então assim, ó, merece as palmas, né? Professora, fechamos? Quer falar mais alguma coisa? Acho que era isso, e falar para eles que realmente assistam a aula do professor lá, que ficou muito legal, toda essa parte da dissertação dele, muito interessante, vale a pena assistirem. E agradecer também, né, pelos guerreiros até as 10h02 estarem aqui com nós. E parabéns às meninas também por esse espírito empreendedor. Verdade. Andressa, coloquei para seguir tua página também, viu? Tô cheio de sobrancelha, de cabelo, meu negócio é assim, não tenho cabelo para fazer nada, nem sobrancelha para fazer nada, mas tô lá seguindo, que eu dou força. Ó, a gente consegue botar um jumbo, fazer umas Olha, vamos fazer um negócio. Tu viu o cabelo igual o cabelo do Babu? Eu acho o cabelo do Babu top. Fazer igual o cabelo do Babu aqui. Gente, deixa eu falar para vocês. Vamos fechar então essa aula. Agradeço, faço as palavras da professora as minhas, né? Agradeço. E falem aí nos grupos da turma, por favor, né? Da necessidade, da oportunidade de estar na nossa próxima aula, sexta-feira que vem. Vai ter a palestra do professor Scherer. A gente vai fechar esse momento. E eu queria me despedir de vocês na sexta-feira que vem, né? Para a gente poder encerrar esse ciclo da disciplina, que eu acredito que, dando spoiler já, né? A próxima condução vai ficar na mão da professora Vanessa Jungs aí. Então eu acho que vocês vão ficar mais com ela no próximo semestre, se não só com ela. Então eu quero me despedir de vocês. Às vezes, pode ser que a gente se despida e depois a gente se abrace de novo quando começar o semestre. Mas se eu não for ficar com vocês na disciplina, pelo menos damos um tchau bonito, afetuoso, né? De tranças, sobrancelhas e tortas. Viu, pessoal? Só para comentar com vocês, vocês não vão sentir tanta falta do professor, porque se ele não ficar comigo, eu chamo para ele dar uma palestra para nós. Justo, vamos vir me ouvir de novo, né? Vou trazer uns memes atualizados daí. Gente, é isso. Então, um abraço para todo mundo aí. Valeu para todo mundo que ficou até agora. Beijo para vocês, tá bom? Até mais, Uma pessoal. boa noite, bom final de semana, bom feriadão, tá? Valeu, gente. Valeu. Oi. Valeu. Tawane, manda um beijo pra tua Pia. Eu achei ela muito linda. Pode deixar, tá toda suja de açaí. Manda ela vir dar um beijo pro tio Zépica. Diz, vem dar um beijo pro tio Zépica aqui. Manda um beijo. Como é teu nome? Qual é teu nome? Joyce. Fala alto, filha. Joyce. Como? Joyce. Joyce, que lindo nome, Joyce. Tu é linda demais, Joyce. Parabéns. Ela tá com machucado no olho, então hoje a gente tá na correria, hoje ela tá meio enjoada. Ai, pobrezinha. Cuida dela aí, então, Tawane. Tá bom, tchau, pessoal. Beijo pra vocês. Tchau. Valeu, gente. Tchau, boa noite. Boa noite, professora, também. Boa noite, professor. Valeu.